E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula e que Deus abençoe essa nossa aula. Senhores, vamos lá? Vamos trabalhar um pouquinho, vamos fechar esse processo de revisão. Pessoal, nós falamos até a última aula das orações subordinadas, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho das orações coordenadas, tá? As orações coordenadas são aquelas orações sintaticamente independentes. Lembram que na oração subordinada, uma dependia da outra para atribuir sentido, certo? No caso das orações coordenadas, não há essa necessidade. Elas muitas vezes funcionam de forma independente, tá? Eu consigo atribuir sentido na oração principal e na oração coordenada, certo? Esse tipo de oração pode ou não ser introduzida por conjunção. Ela pode ser sindética ou assindética. Tranquilo? O que são esses nomes mesmo, professor? Calma, eu apresentarei no decorrer da aula aqui. Vamos lá. Orações coordenadas sindéticas. As orações são orações que apresentam conjunções. Toda oração coordenada sindética apresenta conjunção. E essas conjunções podem ser classificadas é, em 5 possibilidades, tá? E nós vamos falar das 5 agora, rapidinho. Tá? Coordenada sindética aditiva são aquelas que dão uma ideia de sequência ou adição de fatos ou acontecimentos. Olha lá, o próprio nome já diz, aditiva, vai adicionar uma ideia, vai trazer à tona essa adição, né? Vai apresentar um contexto aditivo, mais uma adição, certo, senhores? Vai adicionar algo. Tranquilo isso até aqui? Pessoal, aqui eu coloquei poucos exemplos, né? Por quê? Porque, ó, página 75 tem a tabelinha bonitinha para que vocês possam elaborar os exercícios aí, certo? Nossa, professor, vai ter exercício? Era surpresa, mas agora já avisei, né? Então, a surpresa já foi. Eu não vou comer salada, nem tomar suco, olha só. Não vou comer salada. Essa afirmação, alguém deixou de entender essa afirmação? Tá? Então, nós temos aqui uma oração principal com uma oração coordenada, com sentido completo, certo? Adicionando mais uma informação a essa oração. Tranquilo? Certo? Por isso que ela tem essa relação independente, essa relação de independência, não necessitar da oração coordenada para atribuir sentido. Tranquilo, senhores? No caso da sindética, tá? Tudo bem? Beleza, vamos lá. Da sindética, perdão. Adversativa. São aquelas que se opõem àquilo que se declara na primeira oração, tá? Adversativo, adversidade, tá? Vamos lá? Mesma coisa que aqui eu coloquei um pouco mais de exemplos, mas existe a tabelinha da apostila de vocês e no caderninho também. Tranquilo? Eu queria ficar em casa, porém preciso ir ao banco. Olha só, eu queria ficar em casa. Tem uma oraçãozinha aqui com sentido completo. Eu não preciso de nenhuma outra informação para compreender a oração, tá? Tranquilo. Eu sei aqui qual é o fato. Aí eu tenho algo que contradiz essa oração principal, tá? Que é adversativo, que vai de encontro, que não está de acordo. Tranquilo? E é introduzida por uma conjunção. Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Próxima. Alternativa, certo? Aqui eu tenho. São aquelas que excluem o conteúdo da outra, certo? Que ela não dizer uma coisa ou, olha, outra coisa. Diz uma coisa ou outra coisa, olha só. Então, isso é uma alternativa. Viajarei de avião ou pegarei um ônibus, tá? Olha só, viajarei de avião. Se eu não fizer isso, eu pegarei um ônibus. Tá? E percebam que a oração principal sempre apresenta sentido completo. Tranquilo? Bora continuar?
conclusiva. Quando expressam uma conclusão ou consequência lógica baseada na primeira oração. Ah, professor, pelo que eu estou percebendo, é, a partir do nome da oração, eu consigo estabelecer o sentido que ela apresentará. Perfeito, é exatamente isso, tá? Fez uma cirurgia, por isso não irá à aula. Olha só, tá aqui a conclusão. Uma oração concluindo a outra. Tudo bem? Tranquilo, senhores? Podemos dar continuidade, vamos para a explicativa. O que a explicativa vai apresentar? Uma explicação em relação à oração principal. Certo? Beleza? Ela estava comemorando porque foi aprovada. Tá? O motivo pelo qual ela estava comemorando foi ser aprovada. Tranquilo? As orações coordenadas, elas têm essa característica, esse conceito, esse olhar mais simplório, né? Não sei se pode dizer simplório, mas simples para determinar a sua classificação por meio das conjunções. Beleza? Vamos lá. Pessoal, até aqui nós trabalhamos as orações coordenadas sindéticas, aquelas que necessitam de uma conjunção para estabelecer seu sentido, certo? Agora, nós temos as orações coordenadas assindéticas, são aquelas que se encadeiam sem a presença de uma conjunção. Tá? Elas aparecem justapostas, separadas por vírgula. Tudo bem? Então, elas são isoladas, separadas, caracterizadas, como queiram, por vírgulas, por pontuação. Poderia colocar pontuação, né? Mas eu coloquei por vírgula. Tá bom? Os anos passaram, a responsabilidade crescia. Tá? Ah, professor, mas eu poderia utilizar uma conjunção aqui? Poderia, claro. No entanto, ela deixaria de ser assindética e seria sindética, certo? Então, eu tenho que estabelecer essa relação. É, Quando eu tenho uma oração com conjunção, eu tenho uma característica. Quando eu tenho uma oração sem a conjunção, eu tenho outra característica, tá? Tranquilo até aqui, senhores? Ótimo. Havendo qualquer dúvida, entre em contato com a coordenação para que a coordenação possa entrar em contato com o professor e assim possamos conversar e sanar a possível dúvida, tá? Pessoal, tem alguns exercícios para que vocês resolvam durante esse período aí e depois nós apresentaria a correção e aquele visto que todos já conhecem, tá? Cuidem-se, aproveitem esse momento com a família de vocês. É até difícil falar para aproveitar o momento pela loucura que nós estamos passando. No entanto, nós temos que ficar em casa obedecendo o que a lei propõe para nós. Então, senhores, fiquem com Deus. Eu espero encontrá-los o mais breve possível. E por enquanto é só. Beijo a todos.